de hoje, né, fazendo um pequeno comentário de alerta para todos nós, né, que eu teria algumas partes do livro Céu e Inferno. Vou começar com uma coisa bem lógica, mas é que parece que em certos momentos nós esquecemos na vida diária. E eu peguei isso também com um grande filósofo, né, que se apresenta muito no YouTube, e ele fala muito bem a respeito também da questão do desencarne e da encarnação do mundo dos espíritos. Ele nos diz o seguinte: vamos morrer, ou melhor, na nossa linguagem doutrinária, vamos desencarnar. Nós somos os únicos seres do total de inteligência na face da Terra e sabedoria que temos a plena consciência de que vamos morrer. Daqui mais ou menos a 30, 40 anos, talvez 90% de todos nós que estamos aqui na tarde de hoje estaremos fazendo parte já do mundo espiritual. Estaremos de retorno à nossa verdadeira pátria. Não estaremos mais aqui neste momento. Não é? Então, a nossa estadia aqui é curta. Mas o problema não é que vamos morrer, que vamos desencarnar. E sim, é como vamos lidar com essa encarnação que estamos vivendo agora. Não é? É dito por diversos oradores que aqui já estiveram nessa casa, que em algumas reuniões mediúnicas, muitos espíritos desencarnados, que foram espíritas na última encarnação, narraram para o doutrinador da reunião mediúnica que houve muita perda de tempo quando aqui estavam trabalhando. Então, ele narrando essa questão, ele pede para que a gente dê mais valor e trabalhe mais em prol dos ensinamentos. Como diz o nosso mestre Jesus, né, e que tem nos nossos evangelhos, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Então, aproveitar os momentos dessa encarnação é preciso, não é porque nós não sabemos a data, não sabemos o período, nem o momento do grande retorno ao mundo dos espíritos. E vemos também no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, ele nos chama a responsabilidade no capítulo 7, sob o título As Penas Futuras, segundo o Espiritismo. E lá podemos observar que tem o Código Penal da Vida Futura, que são 33 códigos penais. Nós não vamos, é evidente, falar os 33, né? Vamos falar só um, e vamos ser curtinho, porque o nosso palestrante chegou, né? E vamos dizer que vai ser uma coisa rápida. Então, vemos que nesse Código Penal da Vida Futura, no item número 6, diz o seguinte: o bem e o mal que fazemos decorre da qualidade que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que faz, mas pelo bem que deixou de fazer. Então nós vemos que até pelo bem, né, que deixamos de fazer, nós temos esse compromisso, essa responsabilidade, né, que às vezes aparece no ônibus, na rua, na parada de ônibus do metrô, oportunidade que nós temos para servir, né, que Deus nos dá, e nós damos as costas muitas vezes a isso. E Jesus e o nosso Criador nos deu 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca só para falar. Né? Então, a gente tem que ouvir mais e falar menos. Né? Então, a questão é que nós achamos muitas vezes que, por não sermos dotados da mediunidade de psicografia, da mediunidade de visão e tantas outras, que vemos aí nos grandes oradores, como Divaldo Pereira Franco, com Raul Teixeira, então nós achamos que não estamos rodeados de espíritos dos nossos irmãos, dos nossos guias espirituais. Então, muitas vezes convivemos como um certo motorista. Certo motorista, uma vez ele vinha pela BR-101
e viu uma plaquinha escrito proibido dobrar à esquerda. Mesmo assim, ele olhou para um lado para o outro e dobrou à esquerda, mesmo sabendo que era proibido. E lá na frente, ele teve a surpresa do guarda de trânsito abordá-lo e pedir a ele os documentos. Ele cedeu e disse: senhor, por gentileza, o senhor não viu a placa me mostrando proibido dobrar à esquerda? Ele disse: vi. E por que o senhor dobrou? Ele disse: porque eu não lhe vi. Então, às vezes nós achamos que estamos sós. E é um grande engano. Estamos muito bem acompanhados dos espíritos, não só aqueles que estão para nos amparar, como aqueles também imperfeitos que estão à procura de uma oportunidade que nós possamos dar para que ele possa se aproximar de nós, para nos desequilibrar. Era essa mensagem pequenininha que eu queria trazer de reflexão para todos nós. E vamos ver agora aqui na composição da nossa mesa, na tarde de hoje, o dirigente, esse que vos fala, Paulo. O palestrante é nosso irmão Fabiano, do Grupo Espírita Esperança. Seja bem-vindo, irmão, à nossa casa de trabalho e oração. A prece inicial é da nossa irmã Ana Lima. A prece final, Marineide. Vamos pedir agora a nossa irmã Ana Lima que ela proceda a prece de início dos trabalhos da tarde de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e vamos orar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Reclama a palavra do nosso Senhor, que ele está na paz de Deus, que ele deu beneficiar da tua santa glória e paz, e teu santo nome. Em teu nome, Jesus, damos por iniciado o trabalho da tarde de hoje. Boa tarde, meus irmãos. Que Deus abençoe. A doutrina espírita, ela nos ensina, entre diversas coisas, a compreender alguns fenômenos da vida, fenômenos esses que muitas vezes acontecem no nosso dia a dia. E às vezes nós, antes de conhecer a doutrina espírita, nós passávamos por eles, nos deparávamos com esses eventos e parecia algo normal, rotineiro. Ao passo que você se torna espírita e começa a estudar e a ler um pouco sobre a doutrina dos espíritos, nós começamos a enxergar esses fatos com uma outra ótica, enxergar de forma diferente. E são inúmeras situações. Eu quero apenas falar de uma. Muitas vezes, as pessoas, os homens ou as mulheres, aquele ser que se diz ateu, ele, em alguns momentos, ele passa por situações da vida onde ele tenta buscar algo sobrenatural para poder explicar a existência de uma força maior. Eu tenho vários colegas de trabalho que se dizem ateus, né? Um, por exemplo, ele é ateu, mas sempre se recorre, sempre utiliza aquela expressão, graças a Deus. E o outro, já um pouco mais, um ateu já um pouco mais radical, esse não fala nenhuma expressão que remonte à ideia de uma divindade. Mas nós espíritas nos deparamos com N situações na vida, onde está nítida e clara a presença de Deus, a existência de Deus. O homem mais rude, o homem mais ainda embrutecido pelas forças do mundo corpóreo, muitas vezes ele para e olha para a simplicidade de uma flor, uma árvore frondosa que bota um bom fruto, um belo fruto. E aí, nesses momentos, esses homens embrutecidos, muitas vezes,
criaram em torno de si uma couraça, né, para se proteger do mundo, ao invés de tentar interagir com o mundo à sua frente, se deparam apreciando essas belezas da natureza. Também é bastante comum nós encontrarmos pessoas que ficam encantadas com a força do rio correndo, um rio passando. Para quem nasceu na cidade, não tem a ideia do que é ver um rio passar, né? A força daquela natureza, o rio ali passando, o leito do rio, o curso do rio. Eu recentemente estive no Pará e tive a oportunidade de conhecer o rio Amazonas. Quando me aproximei daquele rio, você sente uma energia, né? Uma força, a força da natureza bruta, né? Que empurra aquelas águas em direção ao mar, um rio que corta quase toda a região norte do nosso país, passa por diversos países e chega ao Oceano Atlântico. Também tive a oportunidade de ver o rio São Francisco, o nosso São Francisco aqui, e tive a mesma sensação. Então essas forças da natureza, esses espíritos que lidam com a força, com a natureza em sua essência mais primitiva, eles representam, estão ali em nome, agem em nome de Deus. É por isso que nós dizemos que ali está a presença de Deus, né? Porque Deus, ao estabelecer as regras da natureza, Ele colocou alguns espíritos que têm a missão de fazer com que todo esse processo aconteça. Naquele livro espírita que fala sobre o Brasil, pátria do Evangelho, tem uma passagem interessante, que quando Jesus vem da Palestina, trazendo uma série de espíritos de altíssima envergadura, vem à América do Sul, e mais precisamente nas terras brasileiras, quando ele passa pelas florestas, conta o Espírito Emmanuel, que os animais se curvam. Tamanha envergadura daquelas entidades que por ali passaram. Muitas árvores, né, na verdade, o seu tronco é como se elas envergassem para que aquelas entidades passassem e Jesus mostrasse onde seria a pátria do seu Evangelho alguns anos depois. Então isso mostra que essas forças são essenciais para a nossa compreensão. Mas eu quero fazer esse adendo, me reportar um pouco ao que o irmão comentou inicialmente. Meus irmãos, nós espíritas, não só os espíritas, mas os espiritualistas de forma geral, acreditam na reencarnação. E às vezes a gente tem que parar um pouco para pensar o que é a reencarnação. Temos certeza que todos nós sabemos aqui dar exemplos de reencarnação, né? A reencarnação é o seguinte: você habita o corpo físico, né? Aqui no plano, nesse plano, por exemplo, o corpo físico, digamos que ele perde a sua validade, né? Ele exaure as suas forças orgânicas e o espírito é alçado ao mundo espiritual e depois, de acordo com a sua necessidade e com o seu merecimento, ele retorna àquele mesmo orbe físico, habitando um outro corpo. Um corpo que tem as características das provas que ele precisa passar. Não é um conceito de reencarnação, mas vamos tentar entrar um pouco mais no que seria efetivamente a reencarnação. Por que existe? Por que acontece? Por que há necessidade de que a gente reencarne? Essa pergunta é muito interessante. Porque aí, né, para responder essa pergunta, nós abrimos um limiar, né, uma linha que nos separa das diversas doutrinas espiritualistas. Aí entramos em plena seara espírita. Quando nós dizemos claramente que existe o irmão citou aqui os códigos penais. Cheguei nessa hora. Pedir desculpa a todos vocês pelo atraso. Mas muito me interessou esse assunto dos códigos penais espirituais, porque existem leis universais. Quando se fala leis universais, são leis criadas por Deus. Aí eu vou dar um exemplo na Terra, onde alguns cientistas já começam a enxergar leis universais.
O grande cientista Albert Einstein, quando enunciou a teoria da relatividade, né, essa lei ela enuncia 3 princípios. E quando ele começa pelo primeiro princípio, ele diz o seguinte, que essa lei se aplica em todo local, né, desse universo. Que a teoria da relatividade se aplicaria em todos os locais do nosso universo. Né? E ele abre com isso. E aí, a época ele foi taxado como ridículo. Né? Como é que um cientista poderia dizer que uma lei aqui ela vai ser praticada nesse planeta, em Marte, em Júpiter, na galáxia mais distante, mas ele enuncia esse seu postulado. Porque ele tinha consciência que algumas leis são leis universais. Isso acontece nos fenômenos da natureza, por exemplo. Então, entre várias leis, o Evangelho o Evangelho segundo o Espiritismo, e principalmente o Livro dos Espíritos, fala sobre uma delas que eu quero comentar um pouco. A lei de causa e efeito. Essa lei que a gente tanto estuda, tanto se fala sobre ela, né? Causa e efeito. Primeiramente tem que separar o que é causa do que é efeito, para que ele possa entender direitinho isso. Né? E também avançar um pouco, que a partir do que é a lei de causa e efeito, nós vamos compreender perfeitamente o fenômeno da reencarnação. Porque, veja bem, imagine que nós aqui nessa sala fôssemos espíritos superiores. Espíritos de uma altíssima envergadura. Eu sei que vocês são, eu não. Mas vamos imaginar que a gente seja. Né? Todos nós no mesmo barco. Então, espíritos de altíssima envergadura espiritual. E nós estamos lá numa reunião no mundo espiritual, onde as entidades que estão acima da gente, no patamar vibracional superior ao nosso, entidades sublimadas, nos falam que haverá necessidade de um de nós voltar à Terra para cumprir determinada missão. Olha, naturalmente, né, todos iriam se entreolhar, né, e ia dizer assim, bom, quem vai? Né? E as entidades espirituais iriam apresentar o projeto. Olha, você vai reencarnar e a sua missão vai ser reencarnar na África, lá na Etiópia. Você vai ser uma criança que vai passar por aquela fome da África, né? E uma fome, né? Aquela fome que falta tudo, é fome, onde as pessoas vivem com, sabe que um copo d'água por dia. Esse é o conceito de fome da África, né? Dos países da Etiópia e tantos outros, onde existe uma extrema é uma situação de flagelo humano, né? Porque as pessoas vivem em condições subhumanas. Então, viver com apenas um copo d'água por dia, alimentação bastante reduzida, e dali você vai se tornar um líder espiritual que vai apontar para que aquelas entidades sigam você em direção a um determinado ponto. É uma grande missão, né? É uma missão para quem é de altíssima envergadura. Pois bem, então esse espírito que foi ali escolhido entre nós, ele vai encarnar para essa missão, aquele que está mais preparado para fazer, para realizar essa grande missão espiritual. Pois bem, então ele reencarna e vai lá começar. E nós sabemos que espiritualmente, nessas reencarnações, existem outras entidades que ficam, né, ali esperando, né? E pode ser que ele não consiga. E aí já parte o segundo, o terceiro, e acontece assim. Inclusive isso aconteceu com o próprio Allan Kardec, que várias entidades foram convidadas espiritualmente para serem, né, os codificadores da doutrina espírita. Kardec foi o número 1 e cumpriu a missão. Mas imagine que Kardec tivesse, por algum motivo, não concluído. Naturalmente, os espíritos trariam outro, né, que já estavam ali prestes a reencarnar para dar continuidade. Talvez até já reencarnado, para dar continuidade à sua missão. Pois bem,
Então, quando se fala em reencarnação, nós temos que entender a lei de causas e efeitos. Porque podemos dizer agora que a reencarnação, ela é, na verdade, uma consequência da lei de causas e efeitos. Essa lei é tão ampla que serve para tudo. Até na física, né? Na terceira lei de Newton, por exemplo, se fala na lei da ação e da reação. Então, observe que Einstein estava certo, né? Tem leis que acontecem em todo o universo. Então a lei de ação e a lei de causas e efeitos, ela provoca algumas consequências. Entre essas consequências está a reencarnação. Eu vou contar aqui um exemplo interessante. Existem diversas obras espíritas que falam sobre esse assunto, mas são espalhadas, você tem que juntar para poder entender essa história. Fala-se que em 1918 a Europa estava se recuperando, né, daquele processo de Primeira Guerra Mundial. Então já no começo ali do século XX, da década de 20, 1920, quase 1930, o Partido Nacionalista Alemão chegava e estava ali brigando para tomar o poder. Seria conhecido futuramente como os nazistas. Então conta o espírito Emmanuel Humberto de Campos, conta que foi convidado pelos espíritos para assistir uma cena que estava acontecendo em plena Alemanha nazista. Era quando Hitler acabara de chegar ao poder. Porque muito se confunde, Hitler foi primeiramente eleito, né? Depois que ele foi eleito, ele deu um golpe, e a partir daquele golpe, ele instalou o Estado nazista. E ele teve uma preocupação, né, do mal, naturalmente, de influenciar a juventude. E aí criou, através de um grande estrategista seu, colega seu, criou a chamada juventude hitlerista. E eram jovens que iam de 14 aos 18 anos, que ele não tinha idade para entrar nas Forças Armadas, eram preparados para, quando chegasse na maioridade, servir ao exército nazista. E nesse período que o jovem entrava lá de 13, 14 até os 18 anos, eles colocavam na mente daquele jovem a ideia do ódio. O ódio racial. Né? Nós somos os brancos arianos superiores aos negros e aos judeus. Temos que exterminá-los. Era essa a lógica nazista. Então Humberto de Campos foi convidado para assistir um desfile da juventude hitlerista. E aí quando ele chega em plena Alemanha nazista, em Berlim, as tropas desfilando, e o Hitler bastante preocupado com a sua juventude. Ele queria que a juventude desse continuidade ao ódio e ao mal que ele estava ali representando. Pois bem, quando ele chega e vê aqueles jovens novinhos, tudo sem camisa, fortes, alguns até com o corpo ainda meio que de criança, desfilando, foi essa cena que os espíritos apresentaram a ele. E ele não entendeu por que foi convidado para assistir aquela cena. Aí o tempo passa, nós já entramos agora na década de 40, onde a Europa estava em plena guerra, em plena Segunda Guerra Mundial. Né? As tropas nazistas já tinham dominado quase toda a Europa. Os campos de concentração queimando os judeus nas câmaras de gás, né? Toda aquela cena que nós já vimos nos livros de história. Então, Humberto é novamente convidado para agora enxergar como estavam aqueles jovens que ele viu ainda em plena adolescência, fazendo parte da juventude hitlerista. E agora esses jovens já oficiais nazistas estavam pertenciam a um grupo militar chamado SS. Era a polícia secreta do Estado nazista alemão, cuja missão era ser os homens que iriam cumprir as piores missões que fosse determinado pelo Führer, que era o Hitler. Veja que história interessante. E Humberto de Campos foi apresentado a esses jovens agora oficiais em pleno exercício da sua atividade militar.
Conta-se que em uma determinada noite, os oficiais nazistas receberam a missão de invadir uma vila de judeus. Era uma vila como se fosse hoje um condomínio fechado, né? De pessoas de bastante dinheiro, que eram judeus. A missão era entrar lá, né? E extrair daquele povo o máximo de ouro e pedra preciosa que eles pudessem fazer. Seria a noite livre, ou seja, cada um soldado sairia e o que ele capturasse seria dele. Imagina o que as pessoas não fizeram para ter direito, né? Porque os judeus, quando eles, nessa época, eles estavam instalados lá na Europa e desenvolveram a técnica de lidar com metais preciosos, né? Por isso que nós temos aquela famosa loja H. Stern, né? Tem aquela Sower também dessa época. São lojas que ainda hoje vendem metais, né? Diamantes, né? Esse tipo de coisa, que eles herdaram isso lá da sua tradição. E na Alemanha, eles tinham esse hábito e cultivavam esse trabalho com joias. Então os jovens alemães, já oficiais, entram naquele vilarejo e começam, segundo os historiadores, a chamada Noite do Terror. Isso está registrado devidamente nas obras de história. É uma expressão alemã, como eu não falo alemão, não vou nem arriscar dizer o nome, mas a tradução é a Noite do Terror. Eles entram naquele vilarejo dispostos a arrancar o máximo de ouro e joias que lá podiam. Conta-se que as pessoas que tinham anéis, eles não esperavam o anel sair, decepavam os dedos. As pessoas que tinham gargantilha, né? Correntes, gargantilha, eles não esperavam tirar, decepavam as pessoas. E fizeram isso com centenas e mais centenas. Invadiam as casas, queimavam e retiravam tudo que eles queriam, porque era como se fosse uma noite livre para eles. O que eles conseguissem seria para eles. E Humberto de Campos, assistindo essa cena, ele fica perturbadíssimo, porque ele nunca viu tão de perto o ódio sendo executado, né? Que fala, ele lê, ele conhece, mas você vivenciar uma onda de ódio é uma coisa assustadora, né? As pessoas movidas por uma força do mal, que queriam mesmo machucar, matar, para poder extrair o ouro, o diamante que ficariam com eles. Tá certo. Passado esse tempo, Humberto de Campos foi apresentado a isso e ele pergunta aos espíritos o porquê ele tinha sido apresentado a essas cenas tão cruéis. Aí os espíritos respondem. Falaram assim: a primeira cena que você viu dos jovens, né? Agora você viu a segunda cena, são os mesmos jovens na fase adulta. E agora você vai enxergar a reencarnação desses jovens. Aí novamente é levado no tempo e nós chegamos ao Brasil na década de 70, onde final da década de 60, começo da década de 70, onde surgiu na Europa um comprimido e que tinha a missão também de acabar com aqueles enjoos, de fazer com que elas ficassem mais relaxadas e dormissem melhor. Foi vendido para toda a Europa, isso ainda nos anos 50, 60. Chega aqui no Brasil, foi vendido em massa, inclusive a rede hospitalar pública fornecia esse remédio para as mulheres gestantes que tinham problema de vômitos durante a gestação. E era recomendado para a mulher que tinha esse problema até o 4º mês de gravidez. E no Brasil isso foi vendido e estimulado durante muito tempo. Acontece que esse produto chamado talidomida era um complexo que foi criado em um laboratório alemão e eles descobriram que tinha essa particularidade de evitar os enjoos, mas não fizeram os testes suficientes. Viram que aliviava os enjoos, falaram: opa, vamos vender e vamos ganhar dinheiro com isso. É para quem já teve bebê aqui, sabe como é difícil essa fase
enjoos e vendeu para o mundo todo. Acontece que esse medicamento, ele tinha um problema. Ele afetava a formação do feto. E os fetos nasciam deformados. É por isso que esse talidomida, né, ele foi bastante difundido aqui no Brasil. Só nos anos 80 foi que as autoridades proibiram a venda desse medicamento aqui no nosso país. Então, ou seja, uma série de jovens, de mulheres grávidas, né, ingeriram esse medicamento e os seus fetos nasceram deformados. E essas deformações, quem quiser ver isso, tem hoje na internet imagens, você pode confirmar como eram essas deformações. Algumas mais severas, a pessoa nascia com o cérebro pequeno. Era aquela cabeça oca, tinha aquela cabeça grande e o cérebro pequenininho no meio, que não ia ter muito tempo de vida. Alguns nasciam sem os membros, sem braço, sem perna. Outros nasciam com os seus membros mirrados, não tinham dedos. Né? Outros nasciam com uma série de problemas de má formação no útero materno. E aí o Humberto de Campos é novamente apresentado a esses jovens que reencarnaram ali. Eram os alemães nazistas que estavam de volta ao plano terrestre. Aqueles que deceparam os dedos, que deceparam as cabeças, que cortavam os braços, agora reencarnavam no plano terrestre sem braços, sem pernas, sem mãos. E o Humberto ficou muito surpreso e agradecido, porque os Espíritos apresentaram a ele algo tão concreto, né, e tão maravilhoso. Parte dessa história encontra-se no livro O Espírito da Verdade, no capítulo Talidomida. Então nós encontramos nessas passagens uma prova clara de que a reencarnação ela é uma consequência da lei de causas e efeitos. Porque observa o caso dos jovens que praticaram mal, né, fizeram crueldades, também foram chamados à reencarnação. Mas observe a forma com que eles reencarnaram. Em um caso literal de expiação. Você reencarnar com o seu corpo físico mutilado. Ainda existe hoje no Brasil uma associação de vítimas da talidomida. Todas foram indenizadas, inclusive, porque o Estado brasileiro demorou muito a indenizá-los. Mas os Espíritos também registram que não são todos ali que foram oficiais alemães. Né? Claro que teve aqueles que tiveram de passar pelaquela dificuldade, pelaquela expiação, por outros motivos. Mas aquela massa de entidades do exército alemão, dos oficiais nazistas, estes encarnaram vítimas dessa deformação causada pela talidomida. Então, nesse sentido, nós começamos a compreender que a reencarnação ela é um instrumento para que se cumpra uma lei, né? A lei de causas e efeitos. Porque a pessoa que tem uma vida, imagine uma pessoa que tem uma vida, vamos falar do meio espírita não, vamos falar de outro meio, né? Que também tem espíritos de altíssima envergadura. Vamos falar sobre Dom Helder Câmara, um espírito, né, de uma outra religião, de uma outra fé, mas de envergadura moral e espiritual tamanha. Tão grande é a sua envergadura espiritual que, já desencarnado, ele vai visitar uma casa espírita, né, e ele era um médium que tinha a chamada psicografia direta, né, que é aquela que ele é inconsciente. Né? A direta é outra coisa, é aquela inconsciente, onde ele, o lápis é colocado em suas mãos, ele começa a transcrever ali e ele não sabe o que está fazendo. Ele não tem consciência do texto. E aí, Dom Helder Câmara chega em um centro espírita, se apresenta, né, e pede para que o médium possa psicografar algumas páginas que ele iria ali ditar. Era um médium, como falei,
de uma psicografia que ele não tinha consciência do que estava escrevendo. E aí ele escreve. Quando ele termina algumas páginas, aí o espírito do Helder Câmara pede que ele leve aquelas páginas para um padre que o conheceu muito, para que ele analisasse o texto. E aí a pessoa leva, né, para que ele vá analisar o texto e ver se tinha coerência com o que o Helder Câmara falava. E aí o padre fica assustado. Por quê? Porque não só tinha total coerência com os pensamentos de Dom Helder Câmara, como a caligrafia era a mesma. E aí, né, ele fez todo esse movimento para que as pessoas tivessem a confirmação que de fato era ele, Dom Helder Câmara. Então, produziu diversos, participou de diversas reuniões em diversos centros espíritas, e eu imagino que até hoje continua também participando. Observe, espíritos que reencarnaram com uma missão grandiosa. Né? Imagina, o Helder Câmara passou talvez uma das piores fases da história recente do nosso país. Porque ele foi, na verdade, um grande sacerdote em um período de extrema repressão militar da ditadura militar. Né? Então ele teve que saber ali dosar, né? Nem tanto, nem pouco, dosar a sua relação para poder aproveitar e salvar pessoas que muitas vezes seriam vítimas de torturas, né? Ou queriam jogar uma bomba em algum local e ele convencia que não fizesse aquilo. Eu estou dando esse exemplo para que a gente compreenda que a reencarnação ela é a consequência da lei de causas e efeitos. Né? Quando esse espírito reencarnou, naturalmente, ele se preparou antes, né? Passou por diversos estágios anteriormente, onde ali foi preparado, foi criando habilidades para que ele voltasse à Terra com essa grande missão. Não foi de uma hora para outra, não. Outro exemplo, agora de uma outra religião, na Índia, o Mahatma Gandhi, outro espírito de extrema envergadura. Um espírito que, para quem conhece um pouco do estilo com que o Emmanuel escreve, né, a gente percebe que Emmanuel, às vezes, ele é muito duro, né? Ele é muito direto, ele não tem, sabe? É aquele estilo mesmo que o Chico Xavier dizia. Quem estava Chico estava naquele avião, né? Aquele avião querendo cair, vou morrer. Morra com educação. É aquele estilo mesmo. O Emmanuel é assim. Né? Foi assim com o Chico até não tinha passar a mão. Ô Chiquinho, tá doente, trabalha. Né? Chico Xavier conta que ele trabalhou durante muitos anos, né? Lá no órgão público dele, em que ele recebeu o público. Quando ele largava, né? Cansado, aí chegava, abria a porta, estava lá, Emmanuel, vamos, né? Para começar lá a psicografar. E virava à noite. Detalhe, Chico ainda tinha que datilografar o texto, que era obrigatoriedade, que era datilografo. Né? Porque assim, aí você vai ter um controle ali, né? E aquela rapidez ali, Chico fazia muito rápido mesmo. Então Chico fazia lá, datilografava ali alguns de seus textos. E depois Emmanuel fazia a correção, né? Para ver se ele não influenciou. Então, era muito trabalho. Então Emmanuel não tinha essa questão de aliviar a barra, ele é muito direto, objetivo. E você encontra, eu não me lembro do livro agora, acho que é Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, não sei. Mas lá tem essa citação. Ele remonta a um outro livro, que fala de Emmanuel se referindo a Gandhi. E veja, Emmanuel, com toda aquela sua postura, toda aquela sua, né, austeridade, aí diz assim, que nós devemos agradecer a Deus de termos respirado o mesmo ar que Gandhi respirou. Veja, que coisa maravilhosa. Agradecer a Deus a oportunidade de respirar o mesmo ar que Gandhi respirou. Tamanha é a envergadura daquele espírito. Nos anos 80, foi lançado um filme sobre a história do Gandhi. Né? E o diretor, esse mesmo passou muito tempo no cinema, filme antigo, anos 80. E aí ele fala que conta a história do Gandhi. E o diretor conta que tem uma cena que ele fez no filme, porque as pessoas que haviam
que estavam, que vivenciaram, que andaram com Gandhi relataram. Mais de uma pessoa relatou esse fato. Então ele achou interessante colocar esse fato no filme. É uma cena curta, mas o diretor fala que o emocionou muito, porque mostra um pouco da dimensão espiritual do Gandhi. E para quem não sabe a história, o Gandhi nasceu na Índia, e naquela época a Índia era uma colônia britânica, né? Lá da Inglaterra. Então a Inglaterra tinha a Índia como uma colônia, assim como a gente foi colônia de Portugal. Mas a gente se libertou faz muito tempo. A Índia não. Passou um bom tempo sobre as leis lá do governo britânico. E o povo queria ter vida própria, não tinha que viver a nossa vida com nossas próprias leis. A gente quer ser um povo livre. E Gandhi, que era um espírito pacificador, ele também acreditava nisso, que o povo indiano deveria ter a sua própria soberania e seguir a sua vida como todo povo livre deve seguir. Então conta-se e aí começou uma fase de muita tensão entre os indianos e os britânicos. E Gandhi lá, de paz, pregando a paz, né, no meio daquele fogo cruzado, né, aí o filme conta que tem uma cena onde o exército, eu quero falar só essa alemão, mas o exército britânico, o exército britânico faz uma linha, imagina uma linha de homens, como se fosse fazer uma linha como dessa avenida aqui até a BR, e fala, ninguém de vocês, indianos, pode passar para cá. É uma área privativa agora do Estado britânico, e vocês não podem passar. Mas havia uma atividade que era essencial que o povo passasse por ali. E eles vinham em fila. Sabe aquela expressão fila indiana? Vem disso. Eles vinham andando em fila, né? Aquela fila dupla, eles andando, era a fila indiana. Quando de repente eles chegam e veem que tem lá os soldados britânicos prontos ali para impedir que eles passassem. E Gandhi estava próximo. Ele não estava na fila, ele estava próximo e viu aquela cena. E aí os mais exaltados, né, do povo indiano queriam, vamos lá, a gente pega nossas facas, nossas pedras e vamos meter neles e a gente passa. Aí Gandhi não deixa, não. De forma nenhuma. Vocês querem ser livres? Aí, queremos sim. Então vocês vão marchar em direção àqueles soldados e não vão levantar a mão para eles. Mas Gandhi, eles vão atirar, vão marchar. Aí eles iam marchando, andando lentamente, se aproximavam falando do soldado, e o soldado inglês ali, né, com aquela tensão. E aí o comandante viu que eles estavam desarmados, aí diz assim, meta uma coronha neles. A coronha é aquele cabo da arma, né? Aí quando eles vão se aproximando, aí os soldados fortes pegam a coronha da arma e metem neles. Aí o primeiro cai com a cara, né, quebrada, se levanta, vai para o final da fila. E essa cena acontece, demora mais de um dia, tamanha fila. As pessoas levavam coronhada, voltavam para o final da fila e os soldados já estavam cansados de tanto bater, né? E batiam, aí o comandante, e agora, o que ele vai fazer? Aí, o que o Gandhi havia inspirado a eles é que eles não reagissem e que não fizessem nada de agressão. Então, até que veio uma ordem lá do governo de Londres que o exército abrisse e deixasse eles passar. Eles passaram, com a cara quebrada, naturalmente, né? Mas eles passaram. Então isso mostra, meus irmãos, que algumas entidades, elas reencarnaram com propósitos diferentes da grande maioria de nós, né? E reencarnamos ainda quando temos nossas próprias barreiras internas, nossas próprias correntes, temos que vencê-las internamente. É uma briga íntima nossa. Mas alguns espíritos reencarnam por outros propósitos, de apontar para que a humanidade os siga. Eu falei de Dom Helder, falei de Gandhi, né? Falei de Madre Teresa de Calcutá, essa não pode faltar, né? É um grande espírito, que ela conta, essa cena, tem duas passagens interessantes dela. Madre Teresa de Calcutá, uma delas na verdade eu não li, eu assisti uma palestra que Divaldo Pereira Franco contou esse caso. Ele diz que ela ainda jovem, noviça,
ela foi convidada para sair lá da cidade dela, na Índia, também na Índia, e ir para uma outra cidade, onde ele iria ensinar as moças daquela outra cidade, ensinar, entre outros assuntos, inglês. E ela era muito pequenininha, ainda jovem, ainda não era a Madre Teresa de Calcutá que nós conhecemos. Ela é muito jovem, com suas dúvidas ainda, né? O que fazer, como fazer. Aí Divaldo falou que naquela época, na Índia, era uma dificuldade de transporte muito grande. Mas entre essas duas cidades onde ela estava, que ela iria, tinha uma linha de trem que fazia esse percurso, levava para trazer o pessoal. Então ela tinha que pegar esse trem. Então ela pega o trem, e ela é bem pequenininha, bem magrinha. Então ela pega o trem, aquele trem lotado, né? Cheio de operário que ia trabalhar, e eles começaram a entrar, e quanto mais entrava gente no trem, mais, né? E ela não sabia onde ela ia parar, ficou assim escondidinha, assim, foi recuando, e o pessoal entrando, cada estação parava o trem, mais gente. Meu Deus, eu vou morrer aqui, não vou aguentar, imagina. Você baixinha, né? As pessoas altas, fecham ali em cima, o ar não consegue circular, e você acaba desmaiando, né? Quem já foi aqui para algum show, para algum jogo de futebol, sabe que os baixinhos desmaiam mesmo, porque ficam sufocados ali embaixo, o ar não consegue penetrar. E ela lá, sufocada, agoniada, meu Deus, já falta mais tantas estações, eu não vou aguentar, eu vou descer. Aí uma voz dela, continue. Uma voz falava para ela. E ela lá. Até quando ela achou que ia chegar no ponto máximo do desespero, que quando o trem abrisse, ela ia dar, pelo amor de Deus, deixa eu descer. Quando ela pensou que iria fazer isso, aí ele olhou para o lado, aí abriu assim, apareceu uma jovem, grávida, praticamente já com o seu 8º mês de gravidez, a barriga tão grande, naquele meio ali, naquele apertado, um filho de 1 ano no braço, e outra criancinha, já devia ter 5 anos, segurando na mão, sabe? E ela ali, um menino no braço, um na barriga e o outro na mão. E ela olhou assim, se essa senhora, se ela está aguentando, né? Eu tenho que aguentar também. E a senhora tranquila, resignada, sofrendo. Eu fico pensando comigo, e a criancinha lá embaixo, como é que estava a situação dela, né? Lá embaixo sufocada, mas todos resignados, aguentando a hora. E ela se acalmou, se sentiu envergonhada, né? Como é que ia abandonar, né? Uma situação daquela, onde estava a fé dela? Ela se questionou. Mas a surpresa não parou por aí, não. Ela chega cedo lá nessa cidade. E a aula, ela iria dar essa aula em uma capela. Como ela chegou cedo, deu tempo de buscar a chave no seu local, e ela própria abriu a capela. Precisava tudo ok, as cadeiras e tal, sem condições de acomodar os jovens que chegariam depois. Quando ela abre a capela, empurra a porta, aí ela disse que tem que ver uma imagem que modificaria a sua vida. A partir daquele momento, diz Divaldo Pereira Franco, que ali nasceu a Madre Teresa de Calcutá que nós hoje conhecemos. Naquele instante, quando ela abre a porta, e como qualquer igreja, quando você abre a porta, lá ao fundo, você tem o crucifixo, né? Naquela capela também. Eu posso pegar outra água? Então ela abre a porta, ela vê aquele crucifixo encarando na sua frente. De repente aquele claro começa a se transformar como uma tela. E ela começa a assistir como se fosse um filme. E a cena que ela vê, ela descreve dessa forma. Ela estava próximo ao local da crucificação do Cristo. Jesus lá crucificado, né, com seus mãos e pés perfurados, a costela furada por uma lança, sofrendo aquela angústia. De um lado ela vê Maria desesperada, sendo consolada pelos apóstolos, alguns que ficaram ali próximos, as mulheres chorando, aquela cena de bastante sofrimento, e aí ela levanta a visão e olha nos olhos do Cristo, e Jesus olha para ela, nos olhos dela,
e diz a ela a seguinte frase: estou com sede, quero água. E aí naquele momento, os próprios evangelhos narram isso, que um dos soldados pega uma esponja, né, molha em vinagre, coloca na ponta da lança e leva para Jesus beber. Quando ele toma, aquilo é vinagre, não é água. Aí ele olha, volta a olhar para ela e diz assim: eu estou com sede. E naquele momento ela entendeu o que Jesus queria dizer. Não era mais ele que estava com sede, eram os seus irmãos mais pequeninos, daquela Índia sofrida, devastada pela fome, que ainda estavam com fome e com sede. E era necessário que ela se transformasse na grande madre para poder salvar aquelas pessoas do sofrimento, da fome, da falta de médicos, dos hospitais que ela criou inúmeros por toda a Índia. Então ela se ajoelha, começa a chorar, chora, pede a Deus perdão, né, por tudo que ela tinha feito, pelo trem, por tudo. E ali ela se transforma na grande Madre Teresa de Calcutá. Então essa história é linda, né, porque ela conta a força, né, quando o Espírito ele é convidado, né, é aquele momento do chamado. Você tem que estar pronto para ele, porque o chamado vem. Claro que nós não somos uma madre, né, não somos um Gandhi, mas estamos caminhando para isso. Um dia ele chega lá, devagarzinho. O chamado também chega para a gente, guardadas as devidas proporções, mas ele também chega. Foi assim que houve um chamado maravilhoso no livro Paulo e Estevão, que é brilhantemente narrado de Paulo, de Saulo, né? Saulo chega na estrada de Damasco e aquele clarão, né? Jesus aparece, né, para ele perseguir, dizendo por que ele estava perseguindo, né? Por que me persegues? Aquilo foi um chamado. A partir daquele momento, Saulo se transforma em Paulo e se transforma num grande cristão daqueles momentos difíceis. Então, meus irmãos, é nesse sentido que nós tentamos falar sobre esse fenômeno que é a reencarnação. A reencarnação, ela, como eu falei inicialmente, ela é uma consequência da lei de causas e efeitos. E a gente, se nós quisermos caminhar juntos, sempre progredindo, nós devemos ter a clareza de que temos que começar a nossa transformação íntima agora, nesse exato momento. Essa transformação não significa fazer, acabar com... Não, é transformar-se intimamente. Como diz aqui essa mensagem maravilhosa de calma, né? Pedindo calma, né? Já abre falando assim, ó, não percas a tua... Calma. Calma essa aqui. Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Então é nesses momentos que nós começamos a fazer a nossa reforma íntima, sabe? Quando vem aquele momento de nós estourarmos, aí a gente parece que estoura uma bomba dentro do peito da gente, né? Mas é melhor estourar aqui dentro do que fora. Estoura aqui dentro do nosso peito. Isso é uma prova que a gente está começando. Tem muito a ser feito ainda, mas isso demonstra a nossa total condição de evoluir, de evolução. Eu uma vez tive uma experiência interessante. Eu estava no centro, aí chegou um rapaz trazendo por outro irmão do centro, foi outro centro, não foi aqui não. Aí eu estava lá, eu ia fazer a palestra, mas cheguei cedo, né? E fiquei por ali conversando com as pessoas, era uma reunião. Aí de repente chegou um rapaz que vinha trazendo outro assim, do lado. E ele pensou que eu fosse da direção da casa. Aí disse, meu irmão, olha, eu estou trazendo esse rapaz aqui. Pois não, meu irmão, seja bem-vindo. Você conhece essa casa? Ele, não conheço não, eu estou vindo hoje para o Espiritismo. Que bom, então entra. Aí já pensei, olha a minha responsabilidade, né? A primeira palestra dele que ele ia assistir, aí ele falou assim, olha, mas antes dele pisar, ele fez assim. Ele colocou o pé assim e parou, aí voltou o pé e disse, antes de entrar eu quero falar uma coisa. Eu disse, pois não. Ele disse, olha, eu já matei mais de 20. Já passei 25 anos preso. E se descobrisse o que eu tinha feito, eu tinha passado a vida lá. É porque só descobriram uma parte. Eu posso entrar. Meu irmão, olha,
Aqui é uma casa de oração e trabalho. O senhor fica à vontade, né? E depois o senhor veio. O senhor veio, está aqui na porta, né? A decisão é sua, entra ou não. Mas fica à vontade. E aí ele entrou. Né? Ele entrou e eu fazendo a palestra, eu dava para ele de vez em quando, para ver como é que estava a reação dele. Sabe aquelas pessoas? Ele olhava assim meio sereno, nem sorria, nem piscava, nem fazia carinho mais ou menos, ali. Aí quando terminou, aí eu esperei ele aí falar comigo. Meu irmão, muito bom. Eu gostei, eu acho que eu vou voltar. Volto porque, né, se nós formos escolher aqueles que vêm à casa espírita, até a gente fica fora, né? Porque nós temos nosso problema. Eu caminhando com o Dario é o nosso irmão lá do centro, também daqui, né, Gilberto? E nós passamos por uma igreja, e Dario enxerga tudo assim, ele lê muito rápido as coisas. Aí ele tem assim uma igreja assim, que dizia assim, mais ou menos assim. Nessa casa não entra perfeitos, só aceitamos imperfeitos. Eu achei interessante, né? Porque quem entra ali já sabe que não tem ninguém perfeito lá dentro, né? É o nosso caso. É claro que a gente não bota isso numa placa, mas aqui nós entramos porque sabemos que todos nós estamos no mesmo barco, não tem ninguém perfeito, estamos aqui fazendo um grande esforço para melhorar e para caminharmos juntos. Então que Deus nos abençoe, derrame sobre nós a sua paz e que possamos aqui voltar para nossos lares, né, nesse sentimento de paz e de harmonia que está aqui presente. Paz a todos, meus irmãos. Meus irmãos, estamos chegando ao final do trabalho da tarde de hoje. Queremos agradecer ao nosso irmão Fabiano a ótima palestra que ele nos trouxe, com nossos ensinamentos. Essa paz que ele se encontra aqui, ele possa levar ao centro esse abraço fraterno do Jardim Maria, manda para que os irmãos possam receber esse abraço nosso. E então, vamos refletir. Temos o início de uma nova semana que está chegando, para que isso não fique apenas aqui restrito à nossa casa de oração, mas que possa ser levado aos nossos familiares, ao nosso trabalho, que possamos realmente desenvolver isso lá fora. É fácil? Não, mas temos que dar o primeiro passo. Para tudo tem um início. Então, vamos pedir a nossa irmã Marineide que faça a prece final dos trabalhos da tarde de hoje. Meus queridos irmãos, para que Ele nos ampare nessa semana que se inicia, que nós possamos começar a nossa renovação espiritual, que nós possamos nos melhorar a cada dia. Vamos pedir força ao nosso Deus, nossos guias espirituais, bênção para nossos irmãos que estão nos lares, acamados e nos hospitais e nos manicômios. Que o nosso amor fraterno, o nosso Senhor Jesus Cristo, possa cair sobre essas criaturas. E pedimos ao nosso Deus para que essa semana que se inicia possa ser de paz para todos nós que se encontramos aqui. Vossa palavra para o nosso irmão, para ele dar encerrado o trabalho dessa tarde de hoje. Em nome de Jesus, em nome de Maria, nossa mãe querida, pedimos a permissão para dar por encerrado os trabalhos desta tarde.